Você já sentiu medo tão forte que seu corpo simplesmente travou? Não medo de filme de terror. Medo real. Daquele que seca a garganta, embaralha os pensamentos e faz sua mente correr em círculos enquanto o mundo ao seu redor parece congelar. Foi exatamente isso que um homem viveu segundos antes do duelo mais importante da sua vida. Ele segurava uma espada, mas podia muito bem estar segurando um microfone, ou um papel de demissão, ou uma passagem só de ida para um novo começo. O nome dele, Miyamoto Musashi, o maior samurai da história do Japão. Mas o que pouca gente sabe é que Musashi não venceu mais de 60 duelos por ser o mais forte ou o mais rápido. Ele vencia porque era o mais calmo. E o mais calmo, porque sabia respirar. Você ouviu certo. Respirar. 10 segundos de respiração consciente transformavam Musashi de um homem em um guerreiro imbatível. E é exatamente isso que eu vou te mostrar hoje. Porque você também pode usar essa técnica. Mesmo que não tenha uma espada. Mesmo que o seu campo de batalha seja outro, uma sala de reunião, um palco, um rompimento, uma decisão impossível. Antes de ensinar essa técnica, você precisa entender a origem dela. E por que ela funciona. Musashi nasceu em 1584. Filho de um samurai, criado num Japão marcado pela guerra e pelo caos. Com apenas 13 anos, venceu seu primeiro duelo, com um pedaço de madeira, contra um homem armado de espada. Mas essa história você já conhece. O que ninguém te conta é que Musashi não era um prodígio sobrenatural. Era um jovem perturbado, que tremia antes das lutas, que suava frio, que vomitava de ansiedade. E foi só quando ele encontrou monges zen, anos depois, que algo mudou. Eles não lhe ensinaram a lutar. Eles lhe ensinaram a respirar. Musashi passou semanas isolado nas montanhas. Acordava antes do sol. Sentava em silêncio. E respirava. Inspiração longa. Pausa consciente. Expiração prolongada. Repetia. E repetia. E repetia. No começo, ele achava inútil. Sentia raiva, tédio, frustração. Mas então algo aconteceu. Certa manhã, enquanto sentava em silêncio, algo dentro dele desapareceu. A raiva, o medo, a confusão. Tudo sumiu. O que restou foi presença. Musashi chamou aquilo de a mente imóvel. E essa mente imóvel seria a base de toda sua maestria. Tem gente que acha que ele vencia porque era imprevisível. Outros dizem que era pelo estilo com duas espadas. Mas o segredo real estava antes da primeira espada ser erguida. Nos 10 segundos antes do combate. Era ali que Musashi vencia. Quando respirava. Respiração samurai. Simples. Mas não comum. Veja como funciona. Inspiração profunda pelo nariz, 4 segundos. Pausa, 4 segundos. Expiração lenta pela boca, 8 segundos. Isso muda tudo. Porque ativa o seu sistema nervoso parasimpático, o responsável por relaxar o corpo, restaurar o foco e desarmar o pânico. Musashi não conhecia os nomes científicos. Mas ele conhecia os efeitos. Ele dizia: quem controla a respiração, não teme o inimigo. Porque o verdadeiro inimigo é o medo. Agora imagina isso aplicado fora do campo de batalha. Imagina você, antes de uma conversa importante. Imagina você, antes de tomar uma decisão que vai mudar sua vida. Imagina você, no meio de um ataque de ansiedade. E agora imagina que você fecha os olhos. Inspira profundamente por 4 segundos. Segura o ar por 4 segundos. Solta lentamente por 8 segundos. E quando abre os olhos, você voltou para o presente. Você voltou para si. É simples, mas poderoso. E se ainda não acredita, deixa eu te contar uma história real. Décadas depois da morte de Musashi, um general japonês escreveu em seu diário que, antes de qualquer decisão no campo de guerra, ele repetia a técnica do Kokyu, respiração profunda dos samurais. Ele dizia que, quando não fazia isso, perdia a clareza. Mas quando respirava, ele sabia exatamente o que fazer. Décadas depois, essa mesma técnica foi redescoberta por treinadores de elite. Hoje, forças especiais em todo o mundo usam exatamente esse padrão respiratório em momentos de altíssimo estresse. Sabe por quê?
Porque o corpo não distingue um duelo de espadas de uma entrevista de emprego. O medo é o mesmo. O que muda é como você responde. E quando você aprende a não reagir ao medo, mas sim respirar através dele, você muda. Você se torna confiável. Você se torna centrado. Você se torna perigoso, no melhor sentido da palavra. Mas agora, me escuta com atenção. A técnica só funciona se for praticada antes do momento crítico. Você não espera o medo chegar para começar a treinar. Você treina antes. Musashi respirava todos os dias. Antes das batalhas. Mas também antes das refeições. Antes de dormir. Antes de falar. A respiração se tornou parte dele. E foi isso que fez dele invencível. Agora, eu sei o que você pode estar pensando. Ok, isso é legal, mas não funciona comigo. Meu medo é diferente. Meu caso é especial. Não é. O seu corpo funciona como o de qualquer ser humano. Você tem pulmões. Você tem um sistema nervoso. E você pode dominar ele, ou ser dominado por ele. Musashi escolheu dominar. E agora, você tem a mesma escolha. Mas deixa eu te contar como isso se conecta com a minha vida. Eu cresci achando que coragem era não sentir medo. Mas então, a vida me deu uma chance de entender diferente. Eu estava prestes a entrar no palco da minha primeira palestra. As luzes. As câmeras. A plateia. E, claro, o pânico. Minha mente começou a sabotar. Você não é bom o suficiente. Vai esquecer tudo. Vai fracassar. E naquele momento, por sorte ou intuição, eu me lembrei de uma história sobre um samurai que respirava antes de lutar. Fechei os olhos. Inspirei por 4 segundos. Segurei por 4. Expirei por 8. E fiz isso de novo. E de novo. E no fim da terceira vez, o medo ainda estava lá. Mas ele não me controlava mais. Subi no palco. Falei. Entreguei. Venci. E desde então, essa técnica me acompanhou em tudo. Não é sobre ficar calmo o tempo todo. É sobre saber voltar. E a respiração é a ponte. Talvez você não esteja num duelo de vida ou morte. Mas talvez você esteja enfrentando a crítica da sua família. O julgamento dos outros. A pressão de ser alguém que nem sabe se quer ser. E tudo isso também é guerra. Mas agora, você tem uma espada invisível, chamada consciência, e um escudo silencioso, chamado respiração. Você não precisa gritar, nem fugir, nem fingir. Você só precisa respirar, como um samurai, como Musashi. Porque, no fim das contas, a coragem nunca foi ausência de medo. Foi ação apesar do medo. E ação só é possível quando a mente está presente. E presença começa com o ar. Então, quando a pressão vier, quando a ansiedade te tomar, quando você sentir que não vai conseguir, inspire, segure, solte. 10 segundos. Só isso. E você volta pro centro. Você volta pro agora. E do agora, você pode tudo. Se você gostou dessa mensagem, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse.